eterna do Pai seja manifestada entre nós. Hoje pela manhã tive com meu amigo de infância, pastor Eduardo. Nós tocávamos juntos. Hoje já é um doutor advogado, um doutor da palavra, mas continua tocando. Hoje nós tocamos juntos aqui pela manhã. Fomos muito abençoados. E nesta noite não será diferente. Você que está em casa vai ter a primazia de poder ouvir a palavra. Pastor Davi, essa casa é tua, esse púlpito é teu, para pregar a palavra. Estende as mãos para cá. Ele veio aqui com uma alegria, atentou para o convite e veio, vai apresentar a sua família, parte da igreja que ele pastoreia. Senhor, essa é a tua palavra e teu servo está aqui, com o coração disposto, com a mente aberta, com a palavra que ele então entendeu quando recebeu a ligação. É o Senhor falando. Então usa o teu filho. Nós estamos prontos para ouvir tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Amém. É um motivo de alegria estar aqui. Estou conhecendo hoje essa igreja. Igreja muito bonita. Não só pela estrutura, né, do local, mas também pelos irmãos, pelas irmãs. Uma igreja alegre, né? Tem igreja, pastor Joilson, que a gente entra e parece que morreu alguém ali, né? Mas eu entrei aqui hoje e eu vi vida nesse lugar. Aleluia, um povo feliz, um povo alegre. E esse é o espírito do Evangelho. Uma boa notícia traz uma alegria para nós, né? Boa notícia, né? Eu quero agradecer o convite, pastor Joilson, a igreja também por me receber aqui. Saúdo aos que estão em casa, que estão acompanhando esse culto. Que o Espírito Santo também toque o seu coração aí, como toca o nosso aqui. E eu quero só apresentar ali as pessoas que estão comigo. Tem ali a minha esposa, minha linda esposa Gisele, que está ali. Meu filho mais novo, João Lucas. Do lado ali está a Tainara, que é a noiva do meu filho, Mateus, meu filho mais velho. Isso. E ali, atrás deles, está o Dino. Está o sinal aí, Dino, ó. E a Josi, sua esposa, que são ali da nossa igreja. O Dino é o diretor da igreja e está acompanhando a gente aqui. Nós estamos ali hoje, plantamos uma igreja batista, irmãos. Alguns irmãos disseram que eu fui emprestado, né, para a igreja batista, mas eu estou 10 meses já desligado do Brasil para Cristo, né? Mas o Brasil para Cristo é minha casa, pastor Joilson. Eu servi no Brasil para Cristo por 23 anos. Por 23 anos. E então eu tenho muita alegria, muita tranquilidade de estar entre os irmãos. Mas Deus me levou por esse caminho, né? Não foi uma saída por motivos, né, seja lá quais sejam humanos, mas sim por motivo divino. Deus me levou para esse caminho. Então eu estou há 10 meses nesse trabalho e tem dado muito fruto, né? Mas eu quero já dizer que a Igreja Brasil para Cristo é uma das melhores denominações, irmãos, para a gente servir a Deus. Eu costumo dizer, eu falo isso à vontade, 23 anos lá, irmão. Saí por um propósito divino. Mas eu quero dizer que é um lugar maravilhoso. Então, fico muito feliz de estar aqui nessa casa hoje. Me sinto em casa. E se eu tiver mesmo emprestado, né, pastor? Um dia eu retorno. Amém? Muito bem. Vamos meditar na palavra do Senhor. Hoje é Páscoa, Santa Ceia, né? Nada melhor que isso. E eu quero ler aqui, eu trouxe algumas anotações. Pastor é assim, sai pregando, anota um monte de coisa, depois não fala nada que anotou. Mas eu quero ler aqui com os irmãos 2 textos e eu vou discorrer o mais breve possível sobre esses 2 textos, fazendo uma ligação direta com vários trechos aqui do Antigo e Novo Testamento. O primeiro texto está em João capítulo 1, a minha tradução é NVI, tá? João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29.
Glória a Deus. Diz assim o texto: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O outro texto, nós vamos sair um pouco do Evangelho de João, vamos retroceder para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26, na instituição da ceia do Senhor. Mateus 26, 26. Diz assim: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graça e partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças, ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam deles todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Amém? Irmãos e irmãs, eu quero falar rapidamente, brevemente, sobre o pacto e o cordeiro. A aliança e o cordeiro. A palavra pacto e aliança é a mesma coisa. E é interessante que esse pacto está em toda a Escritura, Antigo e Novo Testamento. O pacto de Deus com o seu povo. Deus fez um pacto com o seu povo. Deus fez uma aliança com o seu povo. Só que nós, cristãos, entendemos que há um antigo pacto, uma antiga aliança e um novo pacto, uma nova aliança. E também tem uma figura aqui do Cordeiro, que é muito importante para a centralidade da nossa fé. Quando nós iniciamos o texto, aqui nós lemos que Jesus inicia o seu ministério, ali com provavelmente 30 anos de idade, e ele vai ser batizado. Ali está João Batista batizando o pessoal para arrependimentos de pecado, anunciando o reino de Deus. E ele vê então Jesus se aproximando, e ele olha e aponta para Jesus dizendo: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse aí é o Cordeiro de Deus. E é interessante que, se a gente voltar para trás, se a gente sair desse texto e a gente passear pelas Escrituras, nós vamos ver que o Cordeiro de Deus, lá no Antigo Testamento, que era uma representação apontando para o Cristo. O Antigo Testamento todo é uma sombra que apontava para o Cristo. Tudo que acontecia no Antigo Testamento era uma sombra daquilo que havia de vir, que haveria de vir. Hoje nós vivemos o real. Nós saímos daquelas sombras, né? Saímos daquela ideia representativa apenas, e hoje nós vivemos o real. Mas lá atrás é muito interessante, porque Deus escolhe um povo. A história de Israel, ela começa, irmãos, com Abraão. Deus é o Deus de Noé, Deus é o Deus de Adão e Eva, é verdade, mas a história de Israel, veja bem, a formação de um povo começa com Abraão. É com Abraão que começa. A formação, a identidade de um povo. Começa lá em Gênesis. Quando a gente vê Deus chamando Abraão, que tinha o nome Abrão, né? E Deus chama ele e diz: vai para um lugar que eu vou te mostrar, e vou fazer de você uma grande nação. Uma nação muito numerosa, muito grande. E Abraão, ele pega a sua família, seus servos, tudo que tinha, e sai peregrinando em obediência a esse Deus que se revelou a ele, pela fé. Abraão faz isso pela fé.
Mas é interessante, irmãos e irmãs, que ele ganha uma promessa que haveria uma grande nação. Viria dele uma grande nação. Só que ele está avançado em idade, ele e a esposa, e ela não pode ter filhos. É uma promessa que move o sobrenatural. É uma promessa que move o sobrenatural. E isso é maravilhoso. Porque eles vão ali esperando a promessa, esperando e nunca vem. Ela, a Sara, que até então é Sarai, né? Ela duvida daquela promessa. Só que Deus falou, você vai ter uma descendência. E da sua descendência eu vou fazer uma grande nação, uma numerosa nação. E como que pode isso? E é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus então Ele estabelece com Abrão um pacto. Antes mesmo de surgir essa grande nação, ele fala, mas antes eu firmo com você uma aliança. E nessa aliança ele vai dizer, todo homem, ao 8º dia passará pela circuncisão. A circuncisão que é ali uma cirurgia, um processo cirúrgico. Ao 8º dia ali o menino passava ali, ele cortava ali o prepúcio, né? E o sangue ali era derramado. Então tem 3 motivos pelos quais Deus faz isso. Primeiro, é por uma questão de higiene. Isso ajudaria os homens a terem uma higiene ali na sua genital, né? Na genital masculina. E ele poderia então ter com facilidade mais filhos. Por quê? Porque Deus queria que Israel tivesse muitos filhos. A promessa é, vocês terão muitos filhos, vocês serão numerosos na terra. Então tem ali, essa cirurgia é higiênica, e os homens conseguem evitar problemas de saúde, e têm facilidade para ter filhos. Esse é o primeiro motivo pelo qual Deus estabelece. E o segundo é o próprio derramamento do sangue. O derramamento do sangue ali firma um pacto, firma uma aliança na carne. Uma aliança na carne. E é interessante que no livro de Gênesis, meus irmãos, lá no capítulo 17 está registrado isso. No versículo 14 Deus diz, e aquele que não circuncisar, aquele que não passar pela circuncisão, não poderá fazer parte do meu povo. Aquele que não entrar nesse pacto, aquele que não entrar nessa aliança, não fará parte do meu povo. Beleza. E isso acontece, é estabelecido entre Deus e Abraão, e portanto toda a sua descendência, portanto a nação de Israel, que iria nascer a partir de Abraão, da descendência de Abraão. E é interessante que esse pacto é firmado. Agora, o Abraão, que depois vai ter seu nome trocado para Abraão, ele finalmente, eu vou pular a parte aqui, eles tentam ter um filho com uma escrava, com uma serva, não dá certo, até que Deus cumpre a promessa, numa idade avançadíssima de Sara, e Abraão também. Deus abençoa a vida deles e eles têm um filho. E eles têm um filho, finalmente a promessa acontece e nasce o Isaac. E o tempo vai passando, Isaac vai crescendo, e Abraão, imagino que como todo pai se alegra de ver o filho, e ali o filho da promessa, o filho da promessa. Até que chega num momento, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus lá no capítulo 22, vai colocar Abraão à prova. E ele chega em Abraão e fala, ó Abraão, hoje você vai pegar o seu filho e vai sacrificar para mim. Hoje a oferta é diferente. Sim, porque era normal eles subirem a um lugar que eles colocavam como um lugar separado para o Senhor e sacrificar ali ao Senhor como oferta, como louvor, como gratidão. Antes da lei de Moisés, era normal. Mas esse dia Deus fala para Abraão, hoje não é cordeiro que você vai levar. Não é nem um cabrito que você vai levar. Você não vai levar nenhum animal. Hoje você vai oferecer seu filho. Naquele dia, diz o texto de Gênesis 22, que Abraão chegou no lugar que ele iria subir para
para imolar seu filho. Eles pegaram tudo. Eles pegaram a madeira, eles pegaram ali o punhal, eles pegaram tudo que precisava para o sacrifício, tudo. Mas não levaram o cordeiro. Dessa vez eles não levaram o cordeiro. É a primeira vez que não levaram o cordeiro. O Abraão falou assim: os servos, vocês podem ficar aqui, que daqui para cima vai só eu, meu filho. Ninguém mais, só eu e ele agora. E com o coração apertado ele vai, irmãos. Ele vai. E é interessante que você pensa, quantos anos tinha Isaac? Você imagina que Isaac era um menino bobinho, de 14 anos, de 13 anos. Todos os teólogos concordam unanimemente que ele tinha acima de 20 anos. Alguns dizem que Isaac tinha 25 anos. Ele não era uma criança. Ele era um homem que já entendia o que estava acontecendo, não era normal. Ele sabia que não era normal aquilo ali. E quando ele vê que eles estão no lugar que vão sacrificar, ele fala: pai, eu estou vendo que tem tudo. Eu estou vendo que já tem a madeira, a lenha, tem um punhal, tem tudo. Mas eu não vi o Senhor trazer o cordeiro. Eu não vi o Senhor trazer o cordeiro. E ao invés de dizer, o sacrifício é você, meu filho, a resposta não é essa. A resposta é de um homem de fé que diz: meu filho, o cordeiro Deus providenciará. Deus providenciará esse cordeiro. Ele amarra o seu filho, deita o seu filho. Quando ele pega o punhal, ainda que um coração doído, mas um homem cheio de fé, temente a Deus, levanta a mão para matar o seu filho. Eis que aparece um anjo vindo do céu e diz: Abraão, segura a tua mão, não faça isso, porque eu sei que tu temes a Deus. E na mesma hora, quando eles olham para um canto, ali estava do nada, surgiu um cordeiro no meio dos arbustos presos, e ali aquele cordeiro foi sacrificado no lugar de Isaac. Sabe o que eu quero dizer? É que na cruz é a mesma coisa. Isso aí apontava para o futuro. Porque todos os homens levavam no templo um cordeiro para ser sacrificado. Nos tempos de Jesus havia um sacrifício, todos os tipos de sacrifício, de gratidão, de oferta pacífica, e tinha aquele que é o principal, que é o sacrifício para expiação de pecados, que eu vou falar daqui a pouco. Mas todo mundo levava o seu cordeiro, todo mundo levava o seu animal, o seu cabrito ali, para ser imolado. Mas você sabe que o cordeiro que Deus mandou, não foi o homem que mandou. O cordeiro que Deus preparou, não foi o homem que levou. Assim como Abraão não levou nenhum cordeiro para sacrificar aquele dia, nenhum homem nos deu Jesus. Jesus foi enviado do próprio Pai, lá do céu, e subiu o Calvário, para que você não morresse, mas pelo sacrifício dele, você tivesse vida, e vida com abundância. Está entendendo? No templo eles levavam o seu próprio cordeiro, mas Cristo não foi dado por homem algum. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus enviou o seu Filho. Aleluia. É a primeira vez ali na história de Abraão que a gente vê ali uma questão relacionada a isso. Vem seca. Aliás, Abraão ele gera Isaac. Isaac gera Jacó. De Jacó nascem os 12 filhos, vem a tribo de Israel, as 12 tribos, forma a identidade, cria-se uma nação de Israel, porque Jacó tem o seu nome também transformado de Jacó para Israel. E é interessante que então, vem seca sobre a terra, e eu estou passando rapidamente ainda em Gênesis, e nós vamos lá para o Egito, porque o povo migra para o Egito para fugir da seca, para não morrer de sede, não morrer de fome. E nesse tempo que eles ficam lá, José era governador, conhecemos a história, José cuida daquele povo. E é interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que passando um período, José morre, tem uma briga interna no Egito, o povo se acomodou, ficou 400 anos lá, não só Israel, mas outros povos ficaram lá e se tornaram escravos dos egípcios. Se tornaram escravos. Até que chegamos no momento do livro do Êxodo, onde Deus levanta Moisés. E Deus diz para Moisés: tenho ouvido o clamor do meu povo e estou te mandando até Faraó, e diga a Faraó: liberta o meu povo para que meu povo vá e me adore. Faraó resiste, o Senhor manda as pragas. São 10 pragas.
Primeira praga, segunda praga, terceira praga. Não acabava de mandar praga. Deus não parava de mandar praga porque Faraó tinha o coração endurecido. Até que Deus chama Moisés e fala: agora diga ao povo. Diga ao povo que agora ele vai libertar o meu povo, porque eu vou mandar uma última praga. A última praga será de morte. Eu vou matar o filho mais velho de todos os egípcios e de todos que moram na terra. Mas eu vou dar um escape para o meu povo. Eu vou dar um escape para o meu povo. E ali é instituído a Páscoa. Veja bem isso. Ele diz: vocês vão pegar ali um cordeiro, vão se reunir na casa de vocês, e vocês vão pegar, vão se alimentar do cordeiro, mas o sangue do cordeiro, vocês vão pegar o sangue do cordeiro, e vocês vão passar, pintar os umbrais das portas das vossas casas. E será que quando o anjo da morte passar, aonde ele vê o sangue do cordeiro, ele não vai entrar ali, e haverá vida no lugar de morte? E assim eles fizeram. Passaram o sangue do cordeiro, e ficaram ali reunidos de 10 em 10 em suas casas, na presença do Deus vivo, obedecendo aquilo que Moisés havia ordenado através de Arão. E eles ficam ali fazendo isso, até que chega o momento que vem o anjo da morte. Preste atenção, olha que coisa tremenda. Vem o anjo da morte e entra em todas as casas que ele não vê o sangue do cordeiro na porta. O anjo entra e mata, ceifa a vida dos primogênitos. Aonde ele vê a marca do cordeiro, ele não entra. E sabe o que é interessante isso? Que o nome Páscoa é exatamente isso, do hebraico persa, que significa passagem. Ou seja, o anjo da morte passou por nós, mas não nos feriu. Passou por nós, porque a gente é bonzinho, porque a gente é santinho. Não, porque em nossa vida há o sangue do cordeiro. Há o sangue do cordeiro. Preste atenção, alguns arqueólogos, alguns teólogos, eles falam um pouco disso, com a ajuda da arqueologia, dizendo que no Egito, era costume dos egípcios colocar marcas de deuses pagãos nas portas, nos umbrais das portas. E por causa da influência, muitos judeus haviam sido influenciados também com esse costume. O povo de Israel foi muito influenciado, você sabia? Tanto que quando eles saem do Egito, eles são tão influenciados, que quando eles saem do Egito, Moisés sobe para falar com Deus lá no monte. Ele demora tanto que quando ele desce, o povo já estava fazendo bezerro de ouro, porque eram influenciados. E eles estavam provavelmente influenciados também, e era possível encontrar, possivelmente, a Bíblia não diz isso, isso aqui é um apoio arqueológico, de que muitos judeus também escreviam nos umbrais das suas portas: Osíris, guarda-nos e nos leve para o além, que é aquele que leva para a passagem segura, segundo a cultura egípcia. É como se Deus falasse: está vendo essa porcaria toda no umbral da sua porta? Está vendo esses sinais pagãos? Eu vou apagar com o meu sangue, o sangue do cordeiro. E ele vai passando nos umbrais e vai apagando as inscrições egípcias. Isso significa que a sua vida do passado, os deuses que você adorava, a feitiçaria que você seguia, foi apagada com o sangue de Jesus. Ele te deu vida nova. Ele apagou o seu passado, apagou a sua velha criatura, aleluia, numa nova aliança. Aí remete para o Novo Testamento, mostrando que ele não só substitui a gente lá no sacrifício, mas também o sacrifício dele, a morte dele, aleluia, nos promete livrar-nos da morte. Ou seja, ainda que você tombe hoje, meu irmão, há uma promessa real de Jesus, que ele vai voltar, e ele disse: aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Está entendendo isso? É a morte para a vida, a Páscoa. E é interessante porque Paulo vai dizer isso em Coríntios, que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Jesus, agora eu vou para Jesus.
Ele vai entregar sua vida na Páscoa. Percebe que é perfeito? Jesus podia ter morrido qualquer dia, pastor Juízo. Ele podia ter morrido qualquer dia. Mas o calendário de Deus é perfeito. Repita comigo, o calendário de Deus é perfeito. Tem dias e horas de coisas que Deus já marcou, inclusive na tua vida. E ele disse, o calendário é perfeito, o dia da Páscoa. Porque toda a simbologia do Antigo Testamento, aquela Páscoa toda, apontava para Jesus. Eles vão e crucificam Jesus. Eu pulei até a cerimônia de sacrifício aqui, hein? Quando o sumo sacerdote e os sacerdotes em rituais apresentavam o povo. Os sacerdotes faziam o sacrifício do cordeiro para expiação de pecado. Isso aí no dia da expiação, em outros momentos oportunos, segundo a lei de Moisés. Começa lá nos tabernáculos, depois que o templo é levado, passa a ser executado no templo. E o sumo sacerdote entra num lugar, preste atenção, entra num lugar chamado lugar santíssimo, que é um recinto separado dos demais, onde só o sumo sacerdote pode entrar e fazer mediação entre Deus e o povo. Agora, olha que interessante. Jesus está vivendo aquele dia. Tem sacrifícios, tem sacerdotes, tem sumo sacerdote. E eu gosto do Evangelho de Marcos. Porque quando você olha o Evangelho de Marcos, capítulo 15, você vai ver que pegam Jesus. Aquele que João disse, quando ele começa o ministério, João disse, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus está cumprindo isso. Ele está dizendo, eu sou o Cordeiro que substitui a morte do homem. Eu sou o Cordeiro que derrama sangue para perdoar pecados. E é interessante porque ele vai dizer que ele não é só o Cordeiro, mas ele também é o sumo sacerdote. Como Paulo disse a 1 Timóteo 2,5, porque há um só mediador entre Deus e homem, Jesus homem. Jesus Cristo homem. Marcos capítulo 15, lá para frente, alguns versículos adiante, nós vamos ver que a crucificação começa às 9 da manhã. E o sofrimento de Jesus vai na cruz das 9 às 15. Quando você vê uma foto de Jesus de tanguinha, nas fotos, nas imagens, eu quero dizer que isso é só para cuidar do pudor. Mas você tem que saber que quando Jesus foi levado para a cruz, ele foi levado totalmente nu. Totalmente nu, as vergonhas expostas, nuzinho. E para o judeu não havia coisa mais vergonhosa do que mostrar sua nudez. Você imagina isso? Jesus era aquele cordeiro que estava sendo exposto. Como diz Isaías 53, lá no versículo 7, se eu não me engano, ele diz, como cordeiro de Deus, um cordeiro mudo, ele não abriu a sua boca, mas foi exposto. A nudez representa ali para nós a nossa vergonha. Representa tudo o que nós temos de vergonhoso. Jesus estava levando sobre ele. Eu quero dizer, meu querido, minha querida, que Satanás te envergonha. Mas você pode dizer para o diabo que Jesus já levou toda a vergonha. Está entendendo? Ele levou toda a vergonha. A nudez de Jesus era isso. E ele é pendurado no madeiro, às 9 da manhã. Sabe o que estava acontecendo às 9 da manhã? O primeiro sacrifício do dia. Porque os judeus faziam 3 sacrifícios diários, queridos. Era seguido da oração diária, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Os sacrifícios no templo aconteciam diariamente, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Jesus é pendurado da cruz nas 9 da manhã, no horário do primeiro sacrifício.
Ao meio-dia, os céus se transformam em trevas. Está acontecendo o segundo sacrifício. E às 3 horas, quando estão lá no templo, fazendo o terceiro sacrifício, na hora da oração, Jesus, conforme diz o Evangelho de Mateus 15, ele brada na cruz e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E sabe o que acontece? Diz o texto que o véu que fazia separação, aleluia, entre os homens comuns e Deus, é rasgado pela própria mão de Deus, de cima para baixo. De cima para baixo. Eu quero dizer que tudo que nós fazemos é de baixo para cima. A sua oração é de baixo para cima. O seu louvor é de baixo para cima. Sabe, a minha pregação aqui pode ser de baixo para cima, mas quando Deus dá a resposta, é de cima para baixo. E quando Ele responde, aleluia, a terra vê o mover dos céus. O que eles viram foi o mover dos céus. Aleluia. Você tem feito muita coisa de baixo para cima. Em nome de Jesus, que você comece a ver agora as coisas que vêm de cima para baixo, na tua vida, como resposta de Deus. O véu foi rasgado. E sabe o que significa isso? Deus está dizendo assim: estão oferecendo cordeiros lá no templo, mas o cordeiro que eu dei está lá no Calvário. O povo está olhando para o templo, mas a salvação verdadeira está na cruz. Aleluia! A antiga aliança, a antiga religiosidade, os sacrifícios, aquela coisa toda acabou. Ele está dizendo: eu estou acabando com tudo isso aqui. E agora estou aproximando vocês de Deus. Eu estou aproximando vocês de Deus. Eu estou chegando vocês para perto de Deus através do meu Filho. E é por isso que eu li em Mateus. O que significa isso, meus irmãos? Preste atenção. No pacto, ele estava dizendo o seguinte: no pacto que nós tratamos aqui, no antigo pacto, o prepúcio era cortado, o sangue era derramado, e ninguém que ficasse sem a circuncisão poderia ser considerado povo de Deus. Você entende isso? Não foi circuncidado, não é judeu. Não foi circuncidado, o sangue não foi derramado, não tem um pacto. E a ideia desse pacto é que através da circuncisão, muitos filhos na carne são gerados. Através da circuncisão, naquele simbolismo, o sangue é derramado, o pacto é estabelecido, e através da cirurgia no prepúcio, a multiplicação dos filhos na carne. Agora Deus está dizendo: não é mais na circuncisão, agora é no Espírito, porque o meu filho agora está derramando o sangue dele. Agora o pacto, ele está dizendo: eu estabeleço através do símbolo da Santa Ceia. Ele está falando: aqui está esse cálice, que é agora o sangue, que é estabelecida a nova aliança. Você não precisa de mutilação, você não precisa mais se cortar, derramar o seu sangue, porque Cristo derramou todo o seu sangue na cruz. Todo o seu sangue na cruz. E o novo pacto foi estabelecido entre você e Deus. Entre você e Deus, através de Jesus Cristo. E ele está dizendo: e se para ser do povo de Israel tinha que, para ser circuncidado, ele está dizendo que para ser filho de Deus, você precisa ter na sua vida o sangue de Jesus. João capítulo 1 João diz lá no capítulo 1 do Evangelho, que ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Porém, todo aquele que o aceitou, aleluia, recebeu também o direito de ser chamado filho de Deus. Você não é filho de Deus pelas suas obras. Você não é filho de Deus porque você é bonzinho. Você não é filho de Deus porque você é mais cheiroso, mais lindinho, mais lindinha. Você é filho de Deus porque o sangue de Jesus cobriu você. Porque o sangue de Jesus lavou você. E é no sangue dele que você tem um novo pacto com Deus. O cordeiro e o pacto. Não esquece disso. O cordeiro que deu a vida por você.
O Cordeiro que deu a vida por mim, ele está aqui. Alguém disse, morreu. Talvez alguém viu Jesus na cruz, disse, morreu. Ia dar 6 horas da tarde, ia entrar na Páscoa, falaram, tira o corpo dele, porque senão vai dar 6 da tarde e o judeu não faz mais nada. Aí o corpo vai ficar aí na cruz, vai ficar apodrecendo na cruz. Tira rápido. Tiraram rápido, do jeito que deu. Pegaram uma sepultura emprestada e colocaram o corpo lá. Enfia esse corpo aí, que vai dar 6 horas. E na cultura judaica não pode fazer mais nada. Talvez alguns ficaram tristes, porque esqueceram das palavras, pastor João Wilson. Ficaram tristes. E agora morreu. Puxa vida. Ele curava enfermo. Agora acabou a esperança. Puxa vida, ele expulsava demônios. Você viu? Quantos demônios, quantos espíritos malignos. Pois é, morreu. Acabou a esperança. Quem sabe alguém pensou assim. Porque eles ficaram, sabe irmãos, eles ficaram dispersos. Os discípulos ficaram cabisbaixos, isolados. Parece que, sabe, eles não estavam entendendo a ressurreição. Mas no terceiro dia, aleluia, no terceiro dia, aleluia, Maria vai no capítulo 16 de Marcos, ela vai, e quando ela vê o sepulcro está aberto, uai, que negócio é esse, sepulcro aberto? E quando ela olha e não vê nada dentro, porque ela ia cuidar do corpo de Jesus, veja, vocês pensam que eles estavam esperando Jesus ressurreto? É nada, eles queriam sepultar o corpo, porque foi jogado de qualquer jeito lá na sexta-feira, foi jogado de qualquer jeito, porque era um shabat, e no shabat não se faz nada, então tiveram que ir no domingo, de manhã, a partir das 6 da manhã, que quando termina aquele período, que não se podia fazer nada, e quando chegam lá, a ideia era pegar Jesus, lavar o corpinho de Jesus, sabe, tadinho de Jesus, e pôr Jesus numa sepultura cheiroso, bonitinho. Eles não estavam esperando Jesus voltar, ressuscitar. Mas quando ela chega lá, ela olha, o túmulo está vazio. E tem um varão de branco, um anjo, provavelmente dizendo, por que você procura entre os mortos aquele que ressuscitou? E eu quero dizer para você, você pode sair daqui alegre. Eu comecei a pregação dizendo, eu fico feliz de estar aqui, porque é uma igreja que inspira vida, alegria, e você tem motivo de ser alegre mesmo, porque aquele que vive, aleluia, está no meio de nós. A esperança pode ter acabado para o mundo, mas para nós não. Aquele que vive ainda cura, ainda sara, ele liberta, expulsa demônio, batiza com o Espírito Santo, renova dons, salva a família, salva pecadores, aleluia. Oh, aleluia. É dele mesmo, é para ele. Ele está aqui. Aleluia. E sabe o que é melhor disso, pastor João Wilson? Ele disse, daqui a pouco eu estou chegando aí. E vou levar vocês para viver comigo eternamente. Amém. Você pode ficar de pé, eu queria orar com você, se o pastor me permite. Aleluia. A base da sua fé, essa esperança viva, real, certa, de que Cristo está na tua história. Que Satanás fala, você é nada. Você fala para ele, sai para lá, Satanás. Eu sou de Cristo. Cristo já me comprou com seu sangue, já me lavou. E que você possa pedir ao Espírito Santo, me ajude a andar de modo que agrade ao Senhor. Porque aquele que te salvou é aquele também que te libertou. É aquele que te transformou para uma nova vida. Você pode orar agradecendo a Deus por isso? Eu sei lá os problemas que você vive agora, mas Jesus é mais. Jesus é mais. E Ele é cheio de boa notícia. Aleluia. Vamos orar? Você que está em casa, receba a oração. Ore conosco. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite oportuna, falamos aqui do pacto e do cordeiro. Brevemente, Senhor, nas minhas palavras. Eu espero que essas palavras tenham entrado no coração. Porque nós falamos aos ouvidos, mas o teu Espírito leva a palavra no coração. E teu servo Paulo disse que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que os corações sejam cheios de fé nessa noite. Fé para vencer. Fé para dizer ao mal que ele não tem poder, como Paulo disse, ó morte, onde está o teu aguilhão?
Onde está a tua força, a tua vitória? Onde está? Cristo é vitorioso. Que os teus filhos possam dizer, quando Jesus ressuscitou com ele a esperança de uma vida, de uma alegria, de um gozo que o mundo não conhece. Que o mundo não conhece. Senhor, eu peço que o Senhor visite os corações